Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Vocês estão bem? Aleluia, aleluia. Eu quero pregar uma palavra para vocês. No final a gente vai fazer a confissão da oferta. No final eu vou orar por todos vocês. Mas antes eu queria pregar uma palavra para você. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de quem está ouvindo, quem vai ouvir. Vai abençoar a vida de todos nós. Então, eu quero pedir para você, fique agora completamente envolvido aqui. Fique agora, mesmo que você está aí assistindo da sua casa, tenta se concentrar agora. Tenta, sabe, se fechar num lugar aí entre você e Deus, sabe? Eu quero que você fique aqui ligado comigo no Espírito, em comunhão. Nós vamos estar conectados aqui no Espírito. Mas para tudo, para por um momento, por favor. Pare só por um momento, em rendição, em temor ao Senhor. Temor, em reconhecimento. É um momento, vou chamar assim de um momento sagrado. Um momento para ouvir a palavra de Deus. Um momento para atentar para o que Deus tem para falar com você. Talvez você esteja aí e já faz dias que você não parou para ouvir o Senhor. Já faz dias que você não leu, não meditou, não orou. Não tem problema, eu não estou querendo te acusar. Eu só estou dizendo, aproveite este momento. Aproveite o momento sagrado agora desse culto. Aproveite, meu irmão. Mesmo que nós não estejamos aqui no corpo a corpo, mesmo que nós não estejamos fazendo um culto onde todos estão presentes, mas você está aí e no Espírito não há distância. Deus está aqui e está aí. O Espírito Santo é o mesmo que está aqui e que está aí com você. Ele quer falar com você, ele quer tocar a sua vida, ele quer te abençoar e ele vai fazer isso se você deixar, se você quiser. Então se conecte, como eu falei, para tudo agora, para tudo para receber a poderosa palavra de Deus. Mas antes eu quero orar. Pai, eu quero falar uma palavra que possa vir de encontro, Pai, a necessidade desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está do outro lado ouvindo. Eu quero falar palavras, Pai, que são alimentos sólidos, alimentos espirituais que possam alimentar essas pessoas, essa pessoa aí, Pai, que está precisando dessa palavra. Eu oro, Espírito Santo, para ter unção, inspiração. Eu oro para ser um instrumento, que eu seja aqui um instrumento para poder ser usado por Ti, para transmitir a mensagem, a revelação, a palavra que essa pessoa está precisando. Eu oro aqui, Senhor, pedindo, alcance esses meus irmãos que estão aí ouvindo, alcance a cada um deles, toca a cada um deles, ministra no coração deles, do jeito que o Senhor quiser. E eu faço essa oração no nome poderoso de Jesus Cristo, crendo que o Senhor já está respondendo isso. Amém, amém, obrigado, Jesus, obrigado. Queridos, eu não sei se eu vou conseguir hoje ser muito eloquente, de fato que eu não sou, mas eu quero falar uma palavra hoje que possa penetrar o seu coração, não importa a forma que eu vou estar falando. Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês do coração. Eu quero compartilhar algumas coisas que saem de dentro de nós e essas coisas possam alcançar você, tocar você, te abençoar. Então eu queria começar dizendo o seguinte. Hoje pela manhã eu recebi a visita do meu irmão mais velho, né? Eu tenho vários irmãos de sangue mesmo. Nós somos em 10, meus pais tiveram 10 filhos. Então dos homens são 5 e das mulheres são 5. 5 homens, 5 mulheres. E eu sou o segundo dos homens mais velho. Então o meu irmão Emerson é o mais velho dos homens. E ele esteve na minha casa hoje pela manhã. Tinha me ligado e ele falou que queria dar aquela ajuda que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo as arrecadações de alimentos, estamos distribuindo para as pessoas. E aliás, muitas pessoas têm dado, muitas pessoas têm contribuído, e a gente tem tido sucesso, êxito em poder fazer esse trabalho com excelência, né? E tem acontecido, graças a Deus. Então ele foi lá. Agora, quando ele chegou, depois que a gente tomou café juntos, ele sentou
no sofá comigo e me falou algumas coisas que me tocaram profundamente e me fizeram refletir e pensar e até em compartilhar. Eu pedi para ele para poder compartilhar essa parte. Então no final tudo vai se juntar e você vai entender porque eu estou compartilhando isso com você. Na hora que a gente sentou, o meu irmão, ele disse que ele tinha também trazido uma oferta pessoal para mim. Ele disse que ele tinha trazido o dízimo dele. Então ele estava ali me entregando, mas ele me fez um pedido e na verdade ele usou as palavras: eu estou fazendo um clamor. E aqui está onde está o ponto do que ele me disse e do que me tocou. Ele disse para mim assim, meu irmão, ele falando para mim, ele está assistindo agora mesmo, ele pode até comentar aí para testificar que eu estou falando o que ele realmente me disse. Talvez eu não vou falar na íntegra tudo que ele falou, mas a essência do que ele disse, do que ele quis dizer, ele pode ele mesmo confirmar aí. Mas ele disse: meu irmão, eu tenho acompanhado a sua vida e a da sua família há alguns anos, há muitos anos. E eu tenho visto a maneira que vocês têm vivido, conduzido a vida e conduzido a igreja, ele falou. Eu tenho visto a maneira que você tem conduzido as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então eu sou testemunha da forma que você tem vivido diante de Deus. Então ele disse assim: eu estou aqui hoje colocando o meu dízimo e essa oferta aqui. E eu quero te pedir, meu irmão, ele estava falando para mim, eu quero te pedir, meu irmão, que você ore por mim e me abençoe a mim. E também eu estou pedindo para você fazer isso mais ainda para a nossa igreja, para as pessoas da nossa igreja. Ele disse assim: porque existe algo na vida de um homem de Deus e de um ministro de Deus que lidera uma igreja. E ele falou nesse sentido para mim, ele falou: eu sei que existe algo que você pode liberar para a minha vida e para a vida daquelas pessoas da nossa igreja. O meu irmão estava dizendo para mim, o meu irmão mais velho, ele estava dizendo para mim: existe algo que você pode fazer, meu irmão, em oração, abençoando esse povo da sua igreja. Então ele estava dizendo: então eu vim aqui para que você pudesse orar e me abençoar. Enquanto meu irmão estava falando essas coisas para mim, ele me fez pensar em algumas coisas, ele me fez refletir sobre algumas coisas, que são essas que eu estou compartilhando, mas ainda vem muito mais por aí, e você vai entender. Então eu me lembrei de ter lido algo sobre um ministro africano chamado Benson Idahosa. E aí eu queria contar isso para vocês, que eu tinha lido. Eu até fui procurar esse texto para poder compartilhar e ler. Eu até falei para o meu irmão, ele não conhecia esse texto ainda, depois eu mandei para ele, mas eu disse para ele: você está fazendo e falando algo parecido com o que aconteceu nessa história. Então preste atenção nisso. No início da década de 80, o gigante T.L. Osborne visitou a igreja do gigante Benson Idahosa. Houve uma emergência que T.L. Osborne precisava voltar urgente para a América. Chegando no aeroporto, Idahosa pediu favor aos passageiros para alguém entregar o seu voo para T.L. Osborne, pois ele precisava embarcar de imediato. Era uma urgência mesmo. Ninguém se disponibilizou. Havia lá um homem de negócios, preste atenção, chamado Dangote, é o nome do homem, Dangote. Eu não sei se eu estou falando direito a forma que se pronuncia, mas está escrito Dangote. Ele humildemente entregou o seu voo para T.L. Osborne. Idahosa lhe perguntou: o que você faz da vida? Perguntou para esse homem, Dangote, né? O profeta perguntou a ele. E ele disse: eu sou apenas um jovem de negócios principiante. Em seguida, Idahosa orou por ele e lhe disse: assim como o sol nunca para de brilhar, e como os rios que nunca fluem para trás, assim será os teus negócios. Deus multiplicará e aumentará seu negócio, suas riquezas vão envergonhar a sua pobreza. Isso é o Benson Idahosa falando
para esse jovem que cedeu o lugar, o assento para T.L. Osborne. Hoje, Dangote é o homem mais rico da África, com um patrimônio líquido avaliado em 20,9 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Em 1983, o gigante David Oyedepo levou uma oferta e semeou na vida de Benson Idahosa. Em seguida, Idahosa disse: por causa dessa semente que você plantou em minha vida, os canais de seus rios sempre estarão abertos. Como a chuva cai em todo lugar, assim verás as riquezas vindo de todos os cantos e nunca mais conhecerás a pobreza. E isso é o gigante Oyedepo falando para esse homem que levou essa oferta a ele. Na verdade, Oyedepo que entregou para Benson Idahosa. Hoje, Oyedepo é o pastor mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de 150 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. Em 1998, o gigante Paul Enenge deu uma oferta para David Oyedepo, em alusão à inauguração do templo que Oyedepo construíra com a capacidade de 50 mil assentos. Por sua vez, Oyedepo disse a Paul Enenge: eu declaro que você, como filho, vai fazer o dobro e o melhor do que eu fiz. Disse mais: a nobreza que eu, como pai, não resplandecer, você, como filho, vai resplandecer. 20 anos depois, em 2018, Paul Enenge construiu uma igreja com capacidade para 100 mil pessoas. Ou seja, o dobro, como profetizou David Oyedepo. Hoje, a Dunamis, igreja gigante de Paul Enenge, é considerada a maior igreja do mundo. Superou a de Oyedepo, que tem capacidade de 50 mil lugares, superou a de David Paul Yong-Shu e superou também a Lake Yud do gigante Joel Osteen. Lições: quando você tem intimidade com Deus, o que você fala, Deus as materializa. Toda palavra liberada por um profeta de Deus se cumpre. Não brinque com as pessoas de oração. Elas têm aprovação diante de Deus. Então, quando o meu irmão, ele estava falando aquelas palavras, eu quero te dizer que ele estava em prantos, ele estava chorando quando ele estava me dizendo aquilo. Ele estava chorando e falando essas palavras comigo, e aí eu lembrei dessa história que eu acabei de ler para você. E eu pensei comigo: puxa, às vezes nós não prestamos atenção em algumas coisas. E tudo aquilo veio à tona na minha mente. Eu comecei a lembrar de outras coisas, outras situações, outras histórias da Bíblia. Eu comecei a pensar sobre a bênção que tem sobre a nossa vida. Eu pensei sobre a autoridade que os pastores têm sobre cuidar do seu rebanho, porque no natural era assim: os pastores cercavam e cuidavam das ovelhas, os pastores supriam, davam para elas, os pastores davam conforto, a água, levavam elas para beber e comer. Os pastores estavam ali cuidando. De uma maneira natural, os pastores têm o cajado. Os pastores têm, oh meu irmão e minha irmã, uma bênção, um poder para liberar para os seus membros, os membros das suas igrejas, os filhos nas suas igrejas. Oh meu irmão e minha irmã, existe uma bênção sobre nós. E às vezes nós não tomamos ciência da bênção que está sobre nós. Às vezes nós não prestamos atenção na bênção que está sobre nós. Mas veja que os antigos, os patriarcas, aqueles da aliança de Abraão, eles tinham uma maior compreensão disso. Eu quero mostrar para você a consciência de Isaac e a consciência de Jacó da bênção de Abraão. Eu quero mostrar para você o poder e a ciência que eles tinham desse poder da aliança, a bênção que Deus liberou na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas, eles tinham a dimensão daquilo.
E muitas vezes nós não temos. Nós lemos na Bíblia que aquela bênção que estava em Abraão foi de Abraão a sua semente, não as suas sementes, como se falando de muitas sementes, mas Abraão e a sua semente. E essa semente não era Isaac, essa semente era Jesus Cristo. Então, a bênção que Deus abençoou a Abraão, ela chegou em Cristo. Em Gálatas está falando claramente isso. Chegou em Cristo para chegar em todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo têm a bênção de Abraão. Todos nós temos essa bênção. Agora veja como a consciência deles da bênção era. Em Gênesis capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 26. Gênesis 27, vamos começar no 26 e eu te conto essa história para você entender bem o que está se passando aqui. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: preste atenção na bênção, meu irmão. Preste atenção na bênção, meus irmãos. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu. Essa é a primeira coisa que Isaac liberou na vida do filho dele. Você sabe a história, se você não sabe eu quero te contar. Isaac queria abençoar o primogênito, e o primogênito nesse caso era Esaú. Acontece que Isaac pediu para Esaú ir caçar e preparar essa caça para ele, e depois que ele comesse ele abençoaria Esaú. Acontece que a Rebeca, ela ouviu o que o pai tinha falado e falou com Jacó para que ele pudesse preparar algo rapidamente. Eles dois preparariam rapidamente e ele levaria para o pai e então receberia a bênção. Só resumindo isso, Jacó estava ali roubando a bênção que pertencia a Esaú, a bênção que Isaac estava prestes a liberar. Então a mãe tinha consciência da bênção, Jacó tinha consciência da bênção. Esaú não respeitava o Senhor, mas ele tinha consciência que era uma bênção poderosa. Então acontece que de repente Jacó levou essa comida para o pai dele, o pai dele comeu. Jacó, que não era peludo, ele colocou algumas coisas de pelo aqui para o pai sentir que ele estava peludo e pensar que era Esaú. Então funcionou esse plano e agora Isaac está prestes a abençoar Jacó em lugar de Esaú. Então vamos continuar. A primeira bênção que ele libera sobre a vida de Jacó, que era para Esaú, é isso que eu acabei de ler: Deus te dê do orvalho do céu. Orvalho do céu significa o quê? Representa o quê? Em Zacarias capítulo 10, ele fala sobre a chuva que vem do céu, o Espírito Santo. Então aqui está se tratando de a bênção do Espírito Santo. Deus te dê do orvalho do céu. A primeira coisa liberada aí é o poderoso Espírito Santo na vida desse homem. E ele diz mais: e da exuberância da terra e fartura de trigo e mosto. Vamos voltar para e da exuberância da terra. Outra tradução chama a gordura da terra. Exuberância ou gordura significa uma mesma coisa. O que significa? Significa o melhor que a terra pode produzir, o melhor que existe na terra. Então ele está dizendo assim: que Deus te dê também da exuberância ou da gordura da terra. Eita, o Espírito Santo, e que Deus te dê o melhor da terra, a gordura da terra, a exuberância da terra. E ele diz mais: e também fartura de trigo e de vinho. Fartura de trigo e de vinho representa o quê? Meu irmão, minha irmã, naquela época o poder econômico estava no trigo e no vinho. Então ele está chamando de
poder econômico, que Deus te dê do orvalho do céu, que Deus te dê da gordura ou exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto ou vinho. Deus te dê isso. Ele continua: sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de seus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Agora veja isso, queridos. Veja isso, veja, preste atenção. Não tenha pressa. Você está recebendo algo poderoso hoje aqui. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Lembra que o irmão tinha ido caçar para preparar a comida que o pai queria? O outro passou na frente e recebeu a bênção. O outro correu na frente e recebeu a bênção. E você viu que ele liberou? Ele liberou o Espírito Santo, como eu falei, a chuva, né, o orvalho da terra. Ele liberou o melhor da terra, a gordura da terra. E ele liberou todo o poder econômico da terra. Meu Deus do céu. E ele ainda disse que os povos te sirvam e você seja senhor sobre teus irmãos. Foi essa bênção que ele liberou. Agora, preste atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã. Que consciência esse pai tinha? A consciência de que Abraão recebeu de Deus o domínio, o poder do mundo. Então ele está abençoando a esse homem, porque ele sabe, o meu pai Abraão recebeu de Deus poder sobre o mundo. O meu pai Abraão recebeu o poder econômico, recebeu o poder do Espírito Santo, recebeu o poder, oh meu irmão, minha irmã, ele está dizendo algo que ele sabe que ele tem e ele só pode dar o que ele tem. Então o que ele tem, ele acaba de dar. Agora é interessante a consciência que ele tem de que se ele deu, está dado. Veja aqui. Chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Versículo 31 diz: e fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Ele estava cego. Isaque estava cego e não podia ver. Então ele pergunta: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Olha só, versículo 33, olha só. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eita, eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Meu irmão, eu não sei se você notou aqui, Isaque, ele estremece, ele fica assustado com aquilo, porque ele queria realmente abençoar Esaú, e agora ele está estremecido, e ele sabe de uma coisa: eu liberei essa bênção, e eu não tenho como pegar ela de volta, eu não posso pegar mais essa bênção. Quem foi que eu abençoei? Oh, meu irmão, quem é esse, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Oh, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai, me abençoa também, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Meu Deus do céu. Ele ainda pergunta: você não reservou nada, pai? Não deixou nada? Nenhuma bênção? Preste atenção, meu irmão. Eu não sei se está chegando na sua consciência e no seu coração. Nós estamos falando de palavras aqui. Nós estamos falando de declaração. Nós não estamos falando que ele assinou um estatuto. Como é que chama quando eles têm herança?
Ele não assinou um testamento dizendo assim: bem, toda a minha riqueza, bem, todos os meus bens vai para Jacó. Não, ele não assinou um testamento. Ele não assinou um testamento. Ele fez declarações de bênçãos, declarações poderosas de bênçãos, e ele liberou as bênçãos para Jacó. E agora Esaú está dizendo: não sobrou nada para mim. Eles estão discutindo sobre palavras que foram faladas. Veja o valor que eles davam para as declarações, veja o valor que eles davam para as palavras, veja o valor que eles davam para a bênção, veja como eles reconheciam a bênção, e veja como eles sabiam como funcionava essa bênção. Eles dois sabiam, todos eles sabiam, na verdade. Isaac tinha recebido a bênção de Abraão. Abraão tinha abençoado Isaac, e agora Isaac precisava abençoar um de seus filhos, o primogênito, e ele abençoa Jacó. E Esaú está perguntando: não sobrou nada? Nenhuma bênção para mim? Nada? Então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor. Veja a seriedade do que ele tinha falado. Eu o constituí em teu senhor. E eis que todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Veja, meu irmão, ele está dizendo aqui, meu Deus do céu, ele está dizendo assim: eu dei trigo e dei mosto para ele. Mas você percebe que ele não tinha dado fisicamente nada disso? Fisicamente ele não tinha dado nada disso. Ele tinha liberado palavras. Ele sabia que ele carregava, que era portador da bênção, e essa bênção ele está passando para o filho. Então ele disse assim: eu de trigo e de mosto o apercebi. Mosto aqui é o vinho que eu falei. Que será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoe-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo da tua cerviz. Meu Deus do céu. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Vocês notaram o que está acontecendo aqui? Primeiro, a consciência desses homens. Eles tinham a bênção. Eles viram acontecer na vida de Abraão. Eles viram acontecer na vida de Isaac. E agora Jacó recebe a bênção de Abraão que passou para Isaac, e agora ele toma essa bênção, e essa bênção agora está sobre ele. Certa vez eu estava meditando, eu ouvia muito algumas pregações nesse sentido, estava ouvindo muito Bill Winston, umas pregações que está no meu canal no YouTube, e eu ficava ouvindo aquelas mensagens repetidas vezes, entre outras. E num dado momento, eu não estava ouvindo naquele momento, e o Senhor começou a ministrar no meu coração a partir daquilo, e Ele me disse algo: você sabia que a bênção que está sobre a minha igreja, os cristãos, é maior do que a bênção que está sobre Jacó? E Deus me falou aquilo, e eu sabia naquele momento que Ele estava chamando a minha atenção para algo. E eu parei, e eu falava comigo mesmo, sabe, eu não sei se já aconteceu isso com você, eu estava ali sozinho, meditando. E Deus falou isso para mim, né? E era uma pergunta retórica. Mas eu queria a conclusão daquilo, e Deus começou a me falar: é verdade. A bênção que está sobre a igreja. A partir de Gálatas, vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui, Gálatas 3, 13 e 14, né? E Deus começou a compartilhar, e eu sabia que Ele estava falando disso. Está escrito assim no 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí diz o 14:
para que a bênção de Abraão, aquela bênção lá, a bênção de Abraão, chegasse aos gentios. Quem eram os gentios aqui? Todos aqueles que não eram judeu, que não era israelita ou hebreu, entende? Porque o povo hebreu é um só, o israelita, o judeu é um povo só, ok? O resto do mundo era os gentios. Então aqui diz, para que a bênção de Abraão, aquela bênção que eu estava lendo para você há pouco, chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Ó, veja só o que diz o texto, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. E olha a continuação, eu nunca via isso antes, e para a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A primeira bênção que Isaac tinha liberado na vida de Jacó era o orvalho do céu. E eu disse para você hoje aqui que o orvalho do céu é o poderoso Espírito Santo. E aqui está dizendo para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Pela fé significa algo, meu irmão. Pela fé significa algo. Tem que significar algo. Pela fé, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja só. A bênção, aí Deus continuou me falando o seguinte: a bênção que está sobre a igreja, essa bênção que eu estou lendo para você, que está sobre a igreja em Efésios 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, vamos ler também, só antes de eu falar o que eu tenho que falar, deixa eu ler Efésios 1 e 3, só para a gente não se perder aqui. Efésios 1, 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, ou todo tipo de bênção espirituais, ou espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Eu já disse muitas vezes nas minhas mensagens que era um problema para mim essa questão de bênção espiritual naquela época. Eu não entendia o que eu entendo hoje, e hoje eu sei que é muito mais importante eu ter uma bênção espiritual do que alguém me trazer somente um presente físico. Então, a bênção espiritual vai produzir os presentes físicos, naturais. A bênção espiritual é que vai me trazer tudo isso. Quando, olha só, meu irmão e minha irmã, tudo está se encaixando. Quando Isaac abençoou a Jacó, ele abençoou com uma bênção espiritual, ou com bênçãos espirituais. Ele abençoou liberando palavras espirituais. Ele liberou falando. Então, quando ele falou, as palavras espirituais foram liberadas para promover a bênção para eles. Então, ele declarou, é bênção espiritual, porque Jacó, veja, Jacó não recebeu um monte de vinho, Jacó não recebeu um monte de trigo, Jacó não recebeu isso fisicamente falando, não, ele recebeu a liberação da bênção, e agora ele estava com aquilo, ele sabia que ele estava. A Bíblia chama que nós fomos abençoados, que nós estamos abençoados, que nós temos a bênção. A Bíblia chama isso para nós, mas nós não temos dado valor, dado crédito a isso. Nós ainda estamos esperando algo físico, nós ainda estamos esperando algo natural, mas nós temos a bênção, e nós temos que ter consciência de que nós temos a bênção, e nós somos abençoados. Agora, para essa bênção funcionar, nós temos que recebê-la pela fé, nós temos que andar pela fé, acreditando, há uma bênção sobre mim, há uma bênção sobre você, essa bênção está em nós e está funcionando, meu irmão e minha irmã. Não importa como esteja a tua vida ou a sua vida hoje, a bênção do Senhor está sobre a sua vida hoje. Ela está. Eu tenho a bênção do Senhor. E como homem de Deus, como um ministro da palavra, como pastor de uma igreja, eu vou liberar sobre a sua vida de tal forma, meu irmão, minha irmã. Lembra que, veja isso, Isaac pediu algo. Ele pediu que eles trouxessem para ele e fizesse aquela comida. Isso também tem um significado.
ele não liberou antes que ele recebesse algo. Ele não liberou antes que ele recebesse algo. Então, quando ele recebeu aquela comida, e aí ele liberou a bênção. Existe um poder no dar, meu irmão. Existe um poder no entregar, meu irmão. Existe um poder. Eu não sei, não me importa se o mundo não concorda com isso. Não me importa, mas existe um poder em dizimar, existe um poder em ofertar, existe um poder em entregar a oferta aos ministros de Deus, aos pastores, aos homens e mulheres de Deus. Existe um poder por trás disso e nós não temos muitas vezes apercebido disso. Existe um poder na semente, existe um poder na entrega, existe um poder na semeadura e nós temos que prestar atenção. E outra coisa, Deus certa vez começou a falar comigo sobre a igreja tem entregado a oferta. Você tem que liberar sobre eles bênçãos, tem que liberar sobre eles a palavra, tem que liberar sobre eles. Eu chamei os ministros da minha igreja, eu disse, a partir de hoje, cada oferta que for recolhida nessa igreja, nós vamos fazer sim a nossa confissão, nós vamos confessar a palavra todos juntos, mas eu quero que os ministros liberem bênçãos sobre a igreja, liberem bênçãos sobre essas pessoas que têm ofertado, que têm dado dízimo, essas pessoas que têm lançado semente na terra. Então nós começamos a fazer isso, nós começamos a liberar a palavra. Oh, aleluia. Ajuda ali. Então, meus irmãos, nós temos que liberar sobre a vida das pessoas a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Veja só, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela produz, ela realiza e ela faz acontecer. Nós vemos na história de 1 Samuel capítulo 7, quando a arca chegou na casa de Abinadab, ela ficou ali por 20 anos, na casa de Abinadab por 20 anos. E por 20 anos, Abinadab não prosperou nada aconteceu na vida dele. Abinadab por 20 anos estava ali e nada aconteceu. E por que nada aconteceu? Nada aconteceu porque ele não reconheceu a presença de Deus ali. Nada aconteceu porque Abinadab não valorizou a presença de Deus. Nada aconteceu porque Abinadab não deu crédito. Acontece que logo a seguir, essa mesma arca foi parar na casa de Obed-edom. Em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia fala que essa arca ficou na casa de Obed-edom. E por 3 meses na casa desse homem, 3 meses, 20 anos estava na casa de Abinadab e nada aconteceu. 3 meses estava na casa de Obed-edom, 3 meses, e tudo na casa de Obed-edom foi abençoado. Tudo na casa de Obed-edom produziu. Tudo na casa de Obed-edom cresceu e prosperou. O que aconteceu? O que aconteceu? O que Abinadab não fez, Obed-edom fez. E no decorrer da história, a Bíblia mostra o quanto Obed-edom respeitou aquela presença, o quanto ele considerou aquela presença, o quanto ele reverenciou aquela presença. E porque ele considerou, respeitou, reverenciou aquela presença, ele começou a prosperar e prosperou tudo que ele tinha. Tudo o que ele tinha prosperou. Então a casa de Obed-edom teve sucesso. Por quê? Por causa da consideração da presença. Eu estou fazendo aqui uma conexão entre a bênção do Senhor e a presença de Deus, porque as duas são uma coisa só. A bênção do Senhor é a presença do Espírito na sua vida, e a presença do Espírito na sua vida é a bênção do Senhor. Acontece que existem pessoas que têm a presença do Senhor na vida delas, que têm a bênção, e elas estão sendo promovidas, prosperando e crescendo, ao passo que existem pessoas
Mesmo cristãos que têm a presença, que têm a bênção, eles não reverenciam essa presença, eles não consideram essa presença e por isso eles não têm colhido os benefícios de ter essa presença. Então eu estou chamando a sua atenção hoje, meu irmão e minha irmã, para você considerar a presença de Deus na sua vida, considerar a bênção de Deus na sua vida. Então, para concluir a história que eu estava contando, que Deus me disse, você sabia que a bênção que estava sobre a vida de Jacó e a bênção que está sobre a minha igreja, a da igreja, é maior do que a bênção que estava sobre Jacó? E aquilo chamou a minha atenção e Deus continuou, ele disse assim, sim, porque no Novo Testamento a bênção que está sobre a igreja, ela é maior, baseada em superiores promessas do que a bênção que estava sobre eles lá no Antigo Testamento. Então a bênção que a igreja tem hoje é maior, só que lá funcionava mais. E aí ele me perguntou, você sabe por que funcionava mais para eles do que tem funcionado para nós? Você sabe por que funcionava do que funciona para vocês, na verdade? Então ele mesmo me respondeu, Jacó acreditava na bênção e a igreja não tem acreditado na bênção. Jacó considerava aquela bênção e a igreja não tem considerado. Meu irmão, minha irmã, se você considerar a presença ou a bênção de Deus na sua vida, tudo na sua casa vai dar certo, vai funcionar, vai prosperar. O que acontece muitas vezes, eu percebo na vida dos cristãos, é que o cristão, ele vive sempre com uma consciência de pecado e de culpa, e por causa dessa consciência de pecado e de culpa, por causa dessa consciência que o cristão fica andando, culpa e pecado, pecado e culpa, culpa e pecado, pecado e culpa, a igreja não recebe dos benefícios que eles têm direito em Cristo Jesus. Então, só para a gente já está se aproximando do fim, só para a gente concluir bem melhor isso, para você entender melhor, eu quero ler para você em Romanos capítulo 8, versículo 32. Versículo 32 de Romanos 8 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Esse versículo chamou minha atenção naquela mesma época que Deus começou a falar comigo sobre a bênção de Jacó e a bênção da igreja. Por quê? Porque naquela época eu estava desempregado por muito tempo, não conseguia emprego, e Deus começou a me chamar a atenção, porque eu ficava com aqueles pensamentos de culpa, sabe? Sabe? A gente carrega uma consciência de culpa, meu irmão. A gente carrega, se nós não renovarmos a nossa mente, que é isso que está acontecendo agora, você está renovando a sua mente. Se nós não renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos com os pensamentos antigos, os pensamentos do mundo. E os pensamentos antigos, que são os pensamentos do mundo, eles não vão ajudar você. A consciência de pecado não tem que estar na sua vida. Quando você recebeu Jesus, você recebeu o sangue, e o sangue te limpa, te purifica de todo o pecado. Já não há mais uma dívida, você não tem mais uma dívida, você tem um acesso liberado diante de Deus. Então o que nós os cristãos precisamos? Uma consciência livre, uma consciência de eu tenho um relacionamento com Deus e ponto final. Quando você errar, você tem um advogado, então você confessa o seu erro, pede perdão e o sangue te mantém de novo, o sangue te purifica de novo. Então, meu irmão e minha irmã, essa consciência de pecado tem que sair de cena. Então, se a consciência de pecado sair de cena, nós vamos então, e só então, acreditar nas promessas da palavra de Deus. Veja só uma coisa, Jacó foi um enganador, Jacó foi um homem que cometeu muitos erros, mas a bênção estava funcionando na vida dele. Por quê? Por que funcionava? Porque a bênção funciona pela fé, porque a bênção funciona pelo crer. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos crer no que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que há uma bênção sobre nós, se a Bíblia diz que nós somos abençoados, então nós somos, e nós temos que desfrutar dessa bênção. Você entendeu? Você recebeu? Você recebe essa palavra? Deixa eu dizer algo para você, baseado em tudo que eu falei para você hoje aqui, até a conversa com o meu irmão, e ele foi para minha casa para receber uma oração e receber uma bênção. Eu quero dizer algo para você, você que está em casa, você tem sido dizimista, você tem sido ofertante na casa de Deus, e nesse tempo até de crise, você tem levado seus alimentos
né, para esses pontos que a gente tem dado para você levar, e você tem contribuído, muitas pessoas têm contribuído, as pessoas têm sido fiéis nos dízimos, as pessoas têm sido fiéis em ofertar. Se você não tem sido até agora, meu irmão e minha irmã, não, nunca é tarde para você se arrepender e consertar as coisas, nunca é tarde para você consertar e você começar. Você pode começar hoje, e começando hoje você pode receber tudo isso. Agora no final, agora mesmo no final, eu vou estar orando por você. Então assim, deixa eu te dizer isso, o que eu vou orar por você, eu vou estar liberando sobre a sua vida do mesmo jeito que Isaac estava liberando sobre a vida de Jacó. Eu vou estar liberando de tal forma, e olha, deixa eu te dizer isso. Você prestou atenção que quando Isaac abençoou Jacó e Esaú chegou para pedir a bênção, Isaac disse assim: eu já liberei na vida dele. Em outras palavras, não tem mais volta. Não tem mais volta. O que eu estou dizendo para você, meu irmão? Escute o que eu estou dizendo. Eu vou liberar sobre a sua vida. E o que eu liberar hoje sobre a sua vida não vai ter mais volta. O que eu liberar sobre a sua vida hoje, saiba de uma coisa, vai pegar você, se você acredita nisso. Se você acredita no homem que está falando para você: eu sou um homem de Deus e estou aqui para liberar na sua vida como um homem de Deus, como pastor seu, como pastor, eu vou liberar sobre a sua vida, e eu quero que você pegue isso, eu quero que você pegue isso, para que isso possa tocar a sua vida e te abençoar. Então venha comigo nessa oração agora. Venha comigo nessa oração. Oh, aleluia. Antes de fazer a oração, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para eles colocar aqui a confissão. Nós vamos fazer a confissão e depois eu faço a oração, ok? Eu vou pedir para eles colocar aqui a confissão, aí eu já faço muito bem sincronizado, ok? Eu deixei para fazer isso no final, ok? Então eu vou fazer isso agora no final. Aleluia. Eles estão colocando aí, me avisa quando estiver no ar. Tá bom? A nossa confissão. Nós vamos confessar juntos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ok, eu só vou dar uma olhada por aqui para mim poder acompanhar também junto com vocês aí de casa, tá bom? Deixa eu colocar aqui no meu celular para mim fazer juntinho com vocês aí. Aleluia. Então, se prepara aí, meus irmãos. Se prepara aí, nós vamos agora fazer a confissão, tá bom? Então eu vou declarar: enquanto eu trago os dízimos e as minhas ofertas, eu estou crendo no Senhor por melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, promoções e comissões, acordos favoráveis, terras e heranças, juros e rendas, reembolsos e retornos, presentes e surpresas, encontrando dinheiro, contas diminuídas, contas pagas, dívidas quebradas, bênçãos e aumento. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades. Que eu tenha mais do que o suficiente para dar no reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Aleluia, aleluia. E agora eu vou estar orando como eu prometi para você. Então, pega essa oração e essa bênção que vai ser liberada como algo poderoso para a sua vida, ok? Pega essa bênção, pega isso. Ok, querido? Ok, querida? No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todas essas pessoas, todo membro da Igreja Verbo da Vida de Pirituba e todas as pessoas que estão assistindo, estão me ouvindo, e até mesmo essas pessoas que têm mandado ofertas para nós, essas pessoas que têm liberado presentes para nós, essas pessoas que têm liberado bênçãos para nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus Cristo por cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está orando comigo agora, cada membro da nossa igreja, para que em nome de
de Jesus Cristo, eles encontrem favor, eles encontrem favor por onde eles forem, eles encontrem favor mesmo no meio dessa pandemia, dessa quarentena, eles encontrem favor do Senhor por onde eles forem. Oh Senhor, eu oro para que os caminhos deles sejam abertos, eu oro, Pai, para que o poder econômico venha para a vida deles, eu oro, Pai, para que eles tenham favor financeiro, oh Pai, favor nos trabalhos, favor nos negócios, favor nas suas empresas e microempresas, favor, Pai, e eles encontrem favor de tal forma que tudo na vida deles nesse sentido cresça, tudo expanda, oh, os negócios deles prosperando, oh Senhor, eu estou abençoando a vida deles, oh Senhor, eu estou liberando sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que portas se abram para aqueles que precisam se abrir, Pai. Oh, que eles consigam fechar aqueles negócios que eles têm que fechar, aquelas vendas, Pai, que eles têm que vender, eles consigam vender, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, essas causas que estão na justiça paradas, sejam liberadas, Senhor. Oh Senhor, que eles encontrem favor diante de juiz, que eles encontrem favor diante de homens e mulheres de negócios, que eles encontrem favor por onde eles forem, Senhor. Oh Senhor, eu estou orando agora para que o dinheiro venha para as mãos deles, eu estou orando para que aumente os celeiros deles, Pai, aumente, Pai, multiplicando, oh Senhor, que eles tenham mais para comer e mais para semear, mais para dar, mais para ajudar e mais para desfrutar. Eu oro sobre a vida dessas pessoas que estão me assistindo agora, essas pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, para que o favor os cerque por trás, por diante, que o favor os cerque em todo o caminho deles. Eu oro, Senhor, para que ideias cheguem na mente deles. Sim, Senhor, ideias, Pai. Oh, o Espírito Santo poderoso está aqui, o Espírito Santo poderoso está ali com eles, o Espírito Santo poderoso está conosco. Então eu oro para que essas pessoas recebam, eu oro para que essas pessoas progridam, aumente, sim, que eles tenham essas ideias, oh, ideias de negócios, oh, ideias de milhões, oh, ideias, Pai, ideias se espalhando sobre a vida deles. Eu oro agora, Pai, para que eles sejam alcançados com esse favor. Oh, eu oro agora que eles sejam favorecidos, Pai, favorecidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu irmão e minha irmã, receba isso, meu irmão, porque existe um poder por trás disso. Não foi por engano que essa palavra foi falada, não foi por engano que aconteceu o que aconteceu, e não foi por engano, e não é por engano essa oração, não é por acaso. Não é por acaso. Receba a sua parte. Receba a sua parte. Oh, o Espírito Santo está testificando aqui e aí. O Espírito Santo está testificando, porque Ele está querendo fazer muitas coisas. E muitas vezes ele tem sido impedido por causa de uma mentalidade pequena, por causa de uma mentalidade pobre, por causa de uma mentalidade que não deixa vir o melhor de Deus. Oh, Isaac liberou o melhor da terra sobre a vida de Jacó. Oh, Isaac liberou o poder econômico. Oh, e antes de tudo, Isaac liberou o poder do Espírito Santo, e tudo isso está na sua vida agora. Oh, meu irmão e minha irmã, seja liberada a sua vida para prosperar. Seja liberado e liberada para prosperar. Seja liberado para produzir. Seja liberado para multiplicar. Oh, eu estou quebrando toda a seta do diabo agora no nome de Jesus. Oh, eu estou ordenando agora que o Satanás e seus demônios cessem as suas manobras. Todas essas pessoas que estão me ouvindo, todas essas pessoas que estão orando comigo, eu estou dizendo diabo, e você está escutando o diabo. Você deve dizer para os seus demônios baterem em retirada dos negócios dessas pessoas, baterem em retirada das finanças dessas pessoas, baterem em retirada da casa dessas pessoas, baterem em retirada dos armários dessas pessoas, baterem em retirada das coisas dessas pessoas. Eu estou dizendo agora, e eu estou dando essa ordem no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo.
em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a sua bênção hoje, receba o seu favor hoje, receba a graça do Senhor. E veja, lembre-se, nada disso é porque nós merecemos, meu irmão. Não fique esperando, eu não sei não, pastor, eu não sei se eu mereço. Nada disso é por causa do nosso merecimento. Tudo isso é por causa do favor de Deus em Cristo na nossa vida. O favor de Deus em Cristo está em nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos colocando aí na sua tela, vamos colocar aí na sua tela aonde você vai dizimar, dar o dízimo, né, a conta da igreja, né? Temos o nosso CNPJ aí também. Você precisa usar o CNPJ se for de outro banco, não é? Mas a conta da nossa igreja é no Banco Itaú, tá bom? Está aparecendo aí, agência 6906, tá? A conta corrente é 18730-4, 18730-4. E o nosso CNPJ deve estar aparecendo para você, é 21052-798 1000 ao contrário 95. De novo, está aparecendo aí, não é? Aleluia. Você pode mandar o comprovante para esse número de celular que está aparecendo também aí para você, tá bom? Para a gente saber que você está entregando o seu dízimo e para a gente computar tudo no final, tá bom? Glória a Deus, é muito bom estar com você. Foi um prazer servir a vocês da mesa do Senhor, da palavra de Deus, essa comida que você acabou de comer espiritualmente falando, tá bom? Então saiba de uma coisa: se alguém foi abençoado, está abençoado, e o diabo não pode impedir mais isso, tá bom? Veja que é assim que foi pregada essa mensagem. Você foi abençoado hoje, você foi abençoada. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, estamos ficando aqui, estamos chegando no final, chegamos já, na verdade, no final. Eu quero desejar a você, continue tendo essa noite abençoada e próspera, em nome do Senhor Jesus. Alguns pedidos tem aqui, né? Eu já estava encerrando, mas tem alguns pedidos aqui. A Jana está pedindo oração, que o tio dela acabou de falecer e a prima com depressão, a Gorete. Então deixa eu orar por essas duas pessoas. Não, na verdade, pela família que perdeu o tio, não é? Por eles que perdeu o tio. E a prima agora está com depressão, né? Que deve ter perdido o pai, está com depressão. Então o Senhor vai tocá-los agora. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro agora, Pai. Essa família que perdeu, Pai, o pai, o irmão, o tio, Pai, eu oro para que o Senhor possa confortá-los. A Gorete que está com depressão, Pai, o Senhor pode encontrá-la ali onde ela está, naquele lugar, e tocá-la agora. Então eu expulso agora toda a depressão e tristeza no nome de Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor permeie a vida dela. Eu oro agora por aquela família, abençoando a todos eles ali, Pai, a família da Jana. Eu oro, Pai, para que todos ali sejam abençoados, confortados, guardados pelo Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. E hoje é dia das mães, eu também estava esquecendo de fazer essa oração. Aliás, a minha família, nossa, Viviane, Sara, Gustavo e eu, nós fizemos um vídeo, né? E colocamos aí nos nossos canais, aqui no Verbo da Vida Pirituba, na página do Verbo da Vida Pirituba no Facebook, no meu canal Edson Conceição Oficial, né? Nós colocamos esse vídeo em homenagem às mães. Mas mesmo assim, eu gostaria de orar por todas as mães, tá? Queria abençoar cada uma delas e que presentes e surpresas cheguem para a vida delas ainda hoje. E eu oro para que essa seja uma semana das melhores que elas já viveram até agora. Eu oro para que essas mães, Pai, sejam abençoadas e o coração delas seja satisfeito com a graça e a bênção do Senhor na vida delas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu as abençoo no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. As nossas cantinas têm sido um sucesso. Hoje não teve, mas ontem nós fizemos uma cantina, né? E as pessoas compraram tudo e ainda faltou. E eles vão ter que aumentar semana que vem, porque ficou 16 pedidos ainda, né? Sem poder ser atendido. Mas nós vamos aumentar esses 16 e talvez um pouco mais, não é? Então nós vamos continuar servindo as pessoas mesmo em meio a tudo que está por aí no mundo,
Nós estamos em Cristo e somos abençoados. Você e eu, nós somos abençoados. Deus abençoe a todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Viva essa palavra, né? E seja abençoado na prática dela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.